Bom, vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa num texto milenar, é muito fácil bater o olho e achar que é só um artefato religioso, empoeirado, totalmente desconectado da nossa vida caótica de hoje, né? Mas e se a gente desse um passo atrás e reformulasse isso? Nosso objetivo nessa análise é mostrar que, muito além da teologia, aquele famoso capítulo 11 de Hebreus funciona, na verdade, como o melhor kit de ferramentas psicológicas já inventado para a gente sobreviver à brutalidade da era digital. O convite aqui é olhar para esse texto com uma lente totalmente nova. Para organizar nossa explicação, o roteiro é super simples. 1. O antigo manifesto de resistência. 2. Hipostase, o termo jurídico. 3. Conquista versus resiliência. 4. Imediatismo digital e ansiedade. E por fim, 5. Moisés e o cancelamento. É exatamente assim que vamos ligar a pressão de viver na Roma antiga com a loucura da internet dos nossos dias. A grande sacada aqui é desvendar o que está nas entrelinhas da chamada Galeria da Fé. E olha, não tem nada a ver com código secreto ou teoria da conspiração, tá? É sobre o subtexto que o público original, que sofria na pele uma perseguição pesada, sacava na hora. A gente, hoje em dia, costuma ler isso e deixar passar batido, mas é justamente aí que mora o manual de resistência mental que a gente tanto precisa para aguentar o estresse contínuo da atualidade. Vamos lá, seção 1. O antigo manifesto de resistência. Para captar a mensagem de verdade, a gente precisa se colocar no lugar de quem leu isso primeiro. E, convenhamos, eles não estavam curtindo um retiro espiritual tranquilo. Eram pessoas enfrentando um nível absurdo de pressão social, ostracismo e até falência. De um lado você tinha o gigante e intocável Império Romano, do outro, um grupo totalmente marginalizado, frequentemente preso ou perdendo tudo o que tinha. Então, quando o autor listou aqueles heróis do passado, ele não estava só contando historinhas para consolar. Foi um manifesto muito bem calculado. Nas entrelinhas ele dizia o seguinte: olhem para esses caras. A sociedade rejeitou todos eles, mas a história os aprovou. Se a gente está sendo rejeitado agora, bingo, é o sinal de que estamos no caminho certo. É uma virada de chave fantástica para quem está lidando com qualquer tipo de oposição, não é verdade? Seguindo em frente, seção 2. Hipótese. O termo jurídico. Agora a coisa fica muito interessante. Quando a gente analisa o grego original da época, cai por terra muita daquela ideia moderna e romantizada sobre o que é ter fé. Aquela palavra que a gente costuma traduzir como certeza é no original hipostasis. E pasmem, isso não era um termo religioso ou místico, era um jargão jurídico, estritamente comercial. Literalmente significava uma escritura de propriedade ou um documento de posse. Pensa bem, ter uma fé genuína não é ficar emanando positividade tóxica ou fingir que o problema não existe. Para o autor original é como ter na mão a escritura de uma casa que ainda está no tijolo. Pode não ter teto, não ter porta ainda, mas aquele papel tem peso de lei. Ele garante que a parada já é real e já tem dono. E o texto não para por aí. Logo depois vem outra palavra de peso, elencos. Geralmente o pessoal traduz como convicção, mas lá no rigor da lei grega, elencos é a prova concreta, aquela evidência material que o advogado joga na mesa do juiz no tribunal. É uma evidência interna que não deixa margem para dúvida. Dá para perceber o impacto disso na estabilidade da nossa mente? Essa força não é uma varinha mágica que resolve tudo num passe de mágica para dar gratificação instantânea. Ela é uma prova interna tão forte que segura a onda no meio do caos social. Literalmente uma âncora jurídica para a alma humana. E isso nos leva à seção 3. Fé. Conquista versus resiliência. Se a gente reparar bem, a narrativa divide esses personagens em duas categorias muito bem marcadas. Na categoria A é só vitória. Galera que fechou boca de leão, escapou da ponta da espada, venceu guerra impossível, basicamente o sucesso instantâneo. Mas aí, do nada, de forma bem abrupta, o tom vira. A gente entra na categoria B. Aqui, o relato fala de gente que foi torturada, que viveu no anonimato total, escondida em buraco e que apanhou da vida até o fim sem nunca ver a vitória material. Essa quebra é super intencional. Na nossa cultura de hoje, onde a gente é bombardeado por hiperperformance e ostentação, a gente só quer saber e só celebra a categoria A. Todo mundo quer a solução que cai do céu, né? Só que a gente precisa desesperadamente resgatar essa resistência profunda e zero glamourosa da categoria B. E aí vem o grande paradoxo, e talvez a parte mais libertadora de toda essa explicação. Os dois grupos, tanto a galera da vitória estrondosa quanto a do sofrimento pesado, foram igualmente aprovados. Os dois. Isso é revolucionário para a nossa saúde mental. Quer dizer que se a gente está passando por uma crise prolongada, vivendo um luto difícil, com a conta bancária no vermelho, ou não alcançando logo aquele sucesso almejado, isso não é atestado de fracasso ou falta de fé. Na verdade, a gente está compartilhando a mesmíssima jornada humana daqueles gigantes da história. Sofrer simplesmente não anula a integridade de ninguém. O que nos traz à seção 4. Imediatismo digital e ansiedade.
E aqui está o antídoto que a gente tanto procura para combater a ansiedade do nosso mundo digital. A gente vive na ditadura do algoritmo, correndo atrás da notificação e dando refresh infinito no feed, o que cria uma sociedade completamente esgotada e em pânico. Só que a mentalidade milenar que a gente está vendo é o completo oposto disso. A galera via as coisas de longe. Eles operavam num ritmo de visão de longo prazo, uma visão eterna. O que a gente tem que internalizar é que as coisas mais preciosas da nossa existência, tipo a maturidade, o caráter, construírem um legado que realmente dure, simplesmente se recusam a funcionar na velocidade das redes sociais. A profundidade exige tempo, e não existe atalho tecnológico que acelere a sabedoria. Chegamos então à seção 5, Moisés e o cancelamento. E para amarrar nossa análise com um exemplo bem prático sobre pressão de grupo, vamos olhar para o caso de Moisés. A história mostra que o cara voluntariamente virou as costas para o topo da pirâmide alimentar da época. Ele tinha tudo: o cobiçado título de filho da filha de Faraó, uma grana infinita e o tapete vermelho da elite. E mesmo assim, ele falou, não valeu. Ele preferiu ser esculachado e perder todo o status social porque sacou com muita clareza que a aprovação daquele sistema era vazia, tóxica e puramente passageira. Trazendo essa atitude exata para o nosso contexto atual, a gente tem um manual completinho de como sobreviver a esse pavor absoluto do cancelamento online. Ter resiliência de verdade exige bancar nossos valores inegociáveis, custe o que custar na arena pública. É dar as costas para essa necessidade de ser popular e superficial, para focar em ter uma ética de ferro. E, principalmente, a gente precisa buscar um propósito de vida que transcenda a contagem de likes e a validação constante na internet. É sobre saber quem nós somos de verdade quando os aplausos param e ter a coragem de desagradar a maioria só para não perdermos a nossa própria essência. Então, conectando tudo o que a gente explorou hoje, desde as raízes do direito grego até o combate direto à ansiedade dos algoritmos, a gente chega a um subtexto final incontestável. E esse é o grande choque de realidade dessa nossa análise. Muita gente por aí tenta vender a fé como uma ferramenta mágica, utilitária, como se fosse um passe livre para manipular a realidade e garantir que a gente nunca mais tenha problemas. Mas o texto milenar mostra o exato oposto. Essa convicção não serve para a gente fugir da realidade. Ela é a força interna maciça que mantém a gente de pé justamente quando o mundo inteiro parece desmoronar ao nosso redor. É a nossa âncora definitiva contra o ruído superficial do nosso tempo. E assim fechamos a nossa análise de hoje, deixando uma provocação bem forte no ar. Num mundo dominado por algoritmos vorazes, pressões de performance absurdas e um medo constante de rejeição e cancelamento, quando a realidade de fato foge do controle e o chão some debaixo dos nossos pés, qual tem sido o nosso documento de posse? Qual é a evidência interna, a nossa hipostasis, que está sustentando a saúde da nossa mente num longo prazo? Fica aí essa reflexão pesada para a gente continuar processando muito além das telas brilhantes. Até a próxima!